justamente porque o Capitão Wagner sempre foi um aliado do presidente Jair Bolsonaro e nesse momento o PL, Partido Liberal, que é a sigla a qual o presidente Jair Bolsonaro é afiliado, passa a integrar a coligação puxada pelo União Brasil. Então aqui no Ceará, a coligação liderada pelo União Brasil tem como um dos principais participantes o PL, Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, que garantiu ao Capitão Wagner um precioso tempo na propaganda de rádio e televisão. Capitão Wagner alega ao mesmo tempo que o União Brasil tem candidata à presidência da República, que é a senadora Soraya Tronic, né? Então, ele acha que, nesse momento, tem duas opções de candidatos a presidente da República. Soraya Tronic, do União Brasil, e o presidente Jair Bolsonaro. Daí, essa pressão, como bem citou o jornalista Beto Almeida, em relação aos parlamentares mais fiéis à base do governo federal no Ceará, no Brasil, que cobram uma reciprocidade dos candidatos ao governo que recebem o bônus da aliança com o PL ou mesmo com outros partidos que hoje integram a base de apoio ao governo federal. Polêmica que vai ganhar corpo ainda mais, tanto de um lado quanto de outro. E vamos continuar falando nessa agenda das eleições, porque nesta semana, jornalista Beto Almeida, o Tribunal Regional Eleitoral já se reúne com os partidos, com os representantes dos partidos e da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão para falar, para discutir, para anunciar o tempo de propaganda dos candidatos proporcionais e majoritários. Carlos Alberto. O calendário das eleições de 2022 avança. Após encerrado o prazo para registro de candidaturas, o Tribunal Regional Eleitoral TRE realiza audiência pública na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas, com representantes dos partidos e federações e da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, ACERT, para deliberação sobre o horário eleitoral gratuito. A reunião será comandada pelo coordenador do Juizado Auxiliar da Propaganda, juiz Demétrio Sacker. O tempo destinado aos candidatos proporcionais, deputado federal e deputado estadual e majoritárias, governador e senador, será definido de acordo com o número de representantes na Câmara Federal. A aliança, liderada pela União Brasil, com a participação do PL, Republicanos, PTB, PROS, Podemos e Avante, que tem o Capitão Wagner como candidato ao Palácio da Abolição, deve ficar pelos cálculos preliminares com 3 minutos e 32 segundos, enquanto é o Mano de Freitas que reúne apoio de 10 partidos: PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, MDB, PP, PROS, Solidariedade e PRTB, somará pelo menos 3 minutos e 21 segundos. Em terceira posição, entre as siglas com mais estrutura, aparece Roberto Cláudio, que conta nesse momento com 1 minuto e 50 segundos, reunindo o PDT e o PSD, mas espera a decisão do TSE para incluir em seu palanque o PSDB e o Cidadania, ampliando assim o tempo na propaganda de rádio e televisão. Uma ampla articulação entre o senador Tasso Gereissati e o presidenciável Ciro Gomes garantiu um acordo para o PSDB e o Cidadania apoiarem Roberto Cláudio. Mas o futuro dos dois partidos nas eleições depende de decisão judicial. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Desdobramento da decisão judicial em relação ao PSDB e Cidadania, que irá ter impacto, reflexo na propaganda de rádio e televisão da coligação PDT, PSD, PSB. Isso porque, se a decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral for favorável à aliança do PSDB e Cidadania com o PDT, Roberto Cláudio terá mais tempo, além desses 1 minuto e 50 segundos, em termos de estimativa hoje, em espaços diários no rádio e na televisão. Esse é apenas um dos reflexos do que significa essa decisão do TSE que está todo mundo aguardando, senhor, que é exatamente a composição final do chamado horário, o espaço que cada partido, cada coligação terá no horário eleitoral gratuito. E como você já bem disse, vai depender muito do que ficar decidido. Se mantiver a neutralidade, é claro que o PSDB não vai poder somar nesse tempo de propaganda aí que está previsto.
Se houver o contrário, aí sim o candidato do PDT, Roberto Cláudio, ganha um tempo a mais pela inclusão do Cidadania e também do PSDB na contagem desse tempo. E aí a expectativa é grande em relação à questão da presença dos representantes legais dos partidos e também de representantes dos candidatos que requerem esses registros e que vão, com certeza, estar nessa reunião na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas, lá na sede da Justiça Federal aqui no estado do Ceará, para definir o tempo da propaganda eleitoral e como é que vai ser a ordem de entrada, porque também vai ser feito um sorteio para saber sobre o primeiro dia da campanha, como é que vai ser essa ordem de aparecimento, de surgimento dos primeiros candidatos na campanha, na propaganda eleitoral gratuita. Para finalizar o bate-papo político nesta segunda-feira, que é feriado, dia dedicado em Fortaleza, a padroeira da capital, Nossa Senhora da Assunção, e no interior do Ceará, vida normal na maioria das 184 cidades do Ceará, jornalista Beto Almeida. Exatamente, Luciano, vida normal, mas aqui na capital é o feriado, né? Como a gente já havia anunciado. Então a cidade hoje está num clima super tranquilo, trânsito tranquilo. Então hoje, para cá, inclusive o Serviço Público Estadual, a governadora Isolda Sela, deu ponto facultativo para os serviços públicos estaduais aqui na capital e apenas na capital, no restante tudo funcionando. Lembrando também aqui, já para a gente já estar próximo de encerrar, que nós temos a questão hoje que a Caixa anuncia já a partir de amanhã o pagamento da primeira parcela do auxílio taxista no valor de R$1.000 em 6 parcelas mensais, sendo que nessa primeira liberação de parcela virão 2, né, por conta da questão do atraso no início da decisão de pagamento. Então tem lá o benefício aos motoristas de táxi, que é um dos pontos aprovados dentro daquela emenda constitucional que uns chamaram de PEC da Kamikaze, PEC dos benefícios, seja como for, mas que chega para dar auxílio aos taxistas nessa fase e que é uma grande aposta, sim, do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, para alavancar o seu desempenho nas pesquisas eleitorais e junto ao eleitor. Final da nossa conversa aqui. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, um bom início de semana. Uma boa segunda-feira para todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.